Tudo bem, família? Esse mês é o mês da Black Friday. Então muita gente tem perguntado: Fábio, eu estou começando, eu preciso de uma ferramenta tal, de uma máquina de solda tal. Então nesse vídeo eu resolvi fazer uma grande pesquisa e trazer para vocês uma esmerilhadeira. Afinal de contas, todo mundo que tem oficina, quer montar alguma coisinha no fundo de casa, precisa ter uma esmerilhadeira. Então eu procurei no mercado uma que tivesse um ótimo custo-benefício. E nesse vídeo eu vou dar dicas importantíssimas para você cuidar da sua esmerilhadeira. Eu vou dar minha opinião sincera sobre essa esmerilhadeira de 4 polegadas e meia da Wesco. E no final do vídeo tem um baita de um cupom de desconto. Não perde! Essa é uma esmerilhadeira angular da marca Wesco WS4740. Essa minha é 220 volts que eu adquiri, mas tem também na tensão em 127 volts, que é o famoso 110. É uma esmerilhadeira de 750 watts, tendo uma capacidade para o disco de 4 polegadas e meia, ou seja, 115 milímetros. Vou mostrar agora o que vem quando se adquire essa ferramenta. Aqui vem o manual, que é sempre bom ler, termo de garantia, proteção, jamais use sem proteção. Vem aqui a chave para troca do disco e a empunhadura. Bom, a princípio, minha primeira opinião, já gostei da pegada da esmerilhadeira porque praticamente a minha mão abraça ela inteira, então ela é bem ergonômica para pegar para trabalhar com ela. O cabo dela tem aproximadamente 2 metros, com um plug de 10 A, pode ligar em qualquer tomada, tem o botão liga e desliga com trava para ficar ligado e um toque desarma, a empunhadura do lado esquerdo e do lado direito, eu vou usar aqui do lado esquerdo da máquina, botão para travar o disco na hora que for trocar, rosca M14, que é o padrão das esmerilhadeiras. Para montar a guarda você vai precisar de uma chave Phillips. A proteção deve ser sempre colocada para proteger os dedos, caso você acabe abrindo o dedo, não toca no disco, e também desse lado de cá. Então, o ideal sempre é estar nessa angulação. Claro que dependendo do trabalho que você for fazer, talvez você precise alterar aqui a posição da proteção do disco. Ela pesa 2,1 kg e tem 11.000 RPM. Então, jamais numa esmerilhadeira coloque disco com capacidade inferior a 11.000 RPM. Eu vou colocar o disco de corte primeiro para fazer o teste e eu vou utilizar esse aqui, que eu gostei muito desse disquinho, porque ele tem 1 milímetro de espessura. Isso significa quanto mais fino, menos vai forçar a esmerilhadeira. Essa é uma esmerilhadeira que você pode usar no dia a dia. Esse modelo não é uma esmerilhadeira robista, mas também não é uma esmerilhadeira de uso industrial. É uma esmerilhadeira para você usar aí no seu cotidiano. Claro que você não pode colocar aí para cortar material muito pesado, porque senão você força muito a esmerilhadeira. Esmerilhadeira para estar utilizando em serviço pesado aí no cotidiano é esmerilhadeira industrial, de porte industrial. Também é bem mais caro. Agora, pelo preço dela, que hoje está saindo por volta de 220, 230 reais, então ela tem um excelente custo. E o benefício é que você pode utilizar ela aí no dia, para uso profissional. O que é uso profissional? Para quem aí pega 7 horas da manhã, por exemplo, no serviço, trabalha até 5, 6 horas da tarde. Então você pode trabalhar aí tranquilamente dentro desse tempo, dessa carga de trabalho em cima da esmerilhadeira, que ela vai aguentar tranquilo. Mas lembre-se de uma coisa, o profissional é muito importante que saiba trabalhar com a ferramenta para que ela tenha uma vida útil longa. De nada adianta você pegar uma ferramenta, dar na mão de alguém que vai forçar, vai pôr o corpo em cima, vai botar para derreter. Não existe máquina no mundo que aguenta. Então, sabendo trabalhar, você tem ferramenta para muito tempo. Então, vamos lá que nós vamos para o teste prático, e nesse teste prático eu vou dar dicas, principalmente para que você
se você não comprou ainda, possa avaliar essa ferramenta, se vai servir para você ou para você que já tem uma esmerilhadeira e quer aumentar a vida útil dela. Esse vídeo é ideal para você também. E lembre-se sempre de utilizar os EPIs na hora de usar a esmerilhadeira, que é óculos, luva e protetor auricular. Vamos para a primeira dica. O ideal sempre que você colocar um disco na esmerilhadeira é você ligar ela fora do acesso ao seu corpo, assim. Tranquilo, o disco não está vibrando, viram que eu estou segurando com uma mão. Se você colocar um disco, seja da marca que for, e a esmerilhadeira começar a chacoalhar, a vibrar, para e substitui o disco. Porque se você continuar utilizando, ele vai detonar o rolamento e a parte de engrenagem da sua esmerilhadeira. Essa é a primeira dica. Segunda dica fortíssima. O que mais força uma esmerilhadeira não é o acabamento, e sim corte. Corte é o que mais força uma esmerilhadeira, principalmente se for materiais de parede grossa. Então, o ideal para você aumentar a vida útil da esmerilhadeira e também até agilizar o seu trabalho é utilizar esses discos finos de 1 milímetro, como esse, ou 1.2, 1.3 que tem no mercado. Eu coloquei aqui em cima só para você notar a diferença. Esse daqui força muito uma esmerilhadeira. Então o ideal é você evitar comprar esse aqui, e sim esse mais fino. Então vamos para os cortes. Bacana, corta suave. Viram que eu estou cortando, deixando o peso da máquina. Jamais suba na máquina ou faça força. Por mais pressa que vocês estejam, eu vou fazer agora um corte suave, como eu fiz. Áudio, velocidade eu vou sempre deixar original para que você possa avaliar. E vocês vão ver a diferença até do som de um corte tranquilo, sem forçar a máquina, e de um corte forçando a máquina. Viram que no último corte eu coloquei força. O que aconteceu? Notem no vídeo que o barulho da esmerilhadeira alterou, isso significa que está forçando a ferramenta, e o disco deu aquela gastada forte. Ó. Reparem que o disco chegou a soltar o abrasivo, porque eu estou forçando. Assim, se você cortar forçando, você tanto vai ter um desgaste prematuro do disco e também da ferramenta. Agora corte em vergalhão, que já é um material maciço. Agora eu vou cortar um material um pouco mais grosso, que é uma cantoneira de 1,5 polegadas por 3,16. Aqui eu vou usar dois discos diferentes para mostrar o acabamento. Esse aqui é o disco de desbaste, aquele mais grosso. Tomem cuidado que eu já comprei disco abrasivo de marca que vibra muito. Ele é um disco excêntrico, então ele vibra demais. Na hora de ligar, a esmerilhadeira fica tremendo muito. Toma cuidado que isso também vai danificar o rolamento e as engrenagens da sua esmerilhadeira.
Eu deixei ela ligada assim na frente da câmera, segurando ela, só apoiando na verdade ela, para vocês verem que se o disco tivesse excêntrico, ele ia ficar chacoalhando a ferramenta. Então se estiver vibrando a sua ferramenta, troque o disco. E agora o acabamento desse lado eu vou fazer com um disco flap de gramatura 40. Notem que o disco abrasivo deixa muitos riscos na peça. Esteticamente, ele não dá um acabamento bonito, abrasivo. Já o disco flap, notem que fica bem mais liso. E olha que eu estou usando uma gramatura 40. Se eu estivesse usando aquele 120, aqui estaria praticamente polido. Quanto mais alto o número do grão, mais fino fica o acabamento. E eu testei com os dois discos, porque o disco abrasivo, ele força um pouco mais a esmerilhadeira, porque ele garra mais na hora de fazer o acabamento com o abrasivo dele. Já o flap, ele força um pouco menos a ferramenta. Agora eu vou dar minha opinião sobre essa esmerilhadeira. Primeiro, que eu gostei muito nela realmente é do custo-benefício. Pelo preço que custa essa esmerilhadeira, aparentemente ela atende muito bem. Se souber trabalhar com ela, você vai ter esmerilhadeira para muito tempo. Segundo ponto positivo que eu vi nela, ela é bem ergonômica. O que significa isso? A pegada abrange toda a minha mão, e a minha mão é grande, ó, pode ver que a empunhadura pega, não é aquelas empunhaduras menor que o dedo fica para fora, e o corpo dela é muito bacana para você pegar, para você segurar. E vale lembrar aí mais uma dica, toda vez que você estiver trabalhando, se possível, lembre-se sempre de segurar nela, deixando as entradas e saídas de ar totalmente desobstruídas, porque ela precisa fazer a dissipação de calor para que não esquente. E por incrível que pareça, essa esmerilhadeira não esquentou. Eu achei muito bacana porque ela não esquenta. Muito legal mesmo. Tudo bem que eu não usei muito, mas isso já é um bom sinal, porque eu já testei esmerilhadeira, na qual você começa a fazer 3, no quarto, no quinto corte, ela tá pegando fogo. E essa aqui realmente não esquentou, então tá de parabéns aí a Wesco. Bacana. Bom, tem algum ponto negativo que eu vi nela? A única coisa que eu observei, não sei se posso falar que é negativo, é que ela não cabe disco de 5 polegadas. Então pode acontecer de você chegar aí em algum local para comprar e só tem o disco de 5 polegadas, que é o de 125 milímetros, é um pouquinho maior, ele não vai caber por causa da proteção. E também não indica que se tire a proteção para utilizar o disco, tá ok? A proteção é para sua proteção. Então, para quem eu indicaria essa esmerilhadeira? Para os robistas que estão mais avançados, aqueles robistas que já fabricam um portão, já fabricam aí uma carretinha, algo que requer um pouco mais das ferramentas. Para serralheiro que já tem uma oficina aí pequena, para quem bota para derreter aí tem que ser esmerilhadeira industrial. Então, para quem é pedreiro, precisa ir cortar vergalhão na obra, precisa às vezes colocar um disquinho para fazer um corte numa madeira, tá montando um andaime, precisa às vezes cortar uma madeira, ela vai te servir muito bem. Colocar aquele disquinho para cortar aí uma cerâmica, claro, não é para ficar cortando direto por causa da poeira e essa ferramenta não é feita para isso, mas existe o disco para esmerilhadeira que você pode cortar ali, fazer um corte numa cerâmica ou em algum local onde a serra mármore não alcança e a esmerilhadeira, pelo seu ângulo, por ela ser angular, vai conseguir chegar até o local. Então, meus queridos, é uma esmerilhadeira que, sabendo ter, você vai ter para muito tempo, por isso que eu estou indicando aqui, e eu consegui um cupom de desconto na loja da Ismafer, um cupom de 10% de desconto. É só você entrar no site da Ismafer, colocar no campo lá cupom de desconto Oficina 10, que está aqui na tela, e você vai ganhar 10% de desconto. E já aviso, se você tem esmerilhadeira, Fábio, eu não preciso, não perde esse disquinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também pelo custo-benefício. Com o cupom de desconto, acho que é 1,15 ou é 1,17 centavos cada um desse, você comprando aí 100 unidades. Vale muito a pena. Eu mesmo já adquiri uma caixa, porque a gente usa muito aqui, então vale muito a pena. Eu gostei desse disquinho. Bom, meus queridos, esse cupom de desconto não é só para esse disco e essa esmerilhadeira. Qualquer ferramenta, o site inteiro da Ismafer pode usar esse cupom de desconto aí
para vocês, meus queridos. E como eu tive vários pedidos aí, Fábio, mostra uma esmerilhadeira de uso hobby pra gente. Eu vou então procurar uma que consegue atender aí um hobbyista e vou trazer aqui e fazer um vídeo para vocês. Vou testar e fazer um vídeo bem legal para vocês. E também vou colocar uma esmerilhadeira top aqui, daquelas que aguenta para valer. Tá ok, meus queridos? Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.